Grava-se a contestação em torno da direção de Frederico Varandas. Sentiu-se essa mesma contestação hoje no estádio do Alverca. Vamos ver imagens precisamente desse momento em que nas bancadas foram audíveis gritos de contestação ao presidente do Sporting. São pedidos de demissão para Frederico Varandas, tal como tem acontecido em várias situações, nomeadamente na última Assembleia Geral do clube, que também ficou marcada pela contestação. Nesta altura já terminou o jogo, é para a Alverca que seguimos em direto. Pedro Prata, boa noite, jornalista da CMTV. Como é que os adeptos do Sporting estão a reagir a esta eliminação surpreendente? Neste momento os adeptos do Sporting já vão saindo, agora é audível os assobios que se ouve aqui no complexo do Desportivo de Alverca. Os adeptos protestam e pedem a saída de Varandas. Também foi audível durante o jogo as críticas a Varandas, entoaram Varandas é hora de ir embora, também pediram admissão e também houve tarjas a pedir para respeitarem o Leão. O Sporting perdeu 2-0 e agora vê-se também vários adeptos a saírem, desanimados, completamente frustrados pelo resultado. Luan e Alex marcaram os golos para a Alverca. Relembrar que esta equipa é do Campeonato de Portugal e com este resultado o Sporting está eliminado da terceira eliminatória da Taça de Portugal, aliás, eliminado da Taça de Portugal. O Sporting que era detentor deste troféu. A contestação tem aumentado, é bastante audível no estádio essa mesma contestação. Aqui à saída ainda não se ouve muito, mas dentro do estádio é completamente perceptível que são vários os assobios a Frederico Varandas e também a toda a equipa do Sporting. Relembrar que o Alverca ainda não perdeu esta temporada, foi mais uma vitória do Alverca. O Alverca que nunca perdeu a dia 17 com o Sporting, em 5 jogos, em 5 vitórias contra o Clube Leonino, 4 dessas vitórias foram a dia 17 e o Sporting sai aqui com mais uma derrota, com várias contestações a Varandas e a toda a equipa. Marcel Kaiser saiu, mal começou a época, com resultados negativos. A Supertaça foi um desses resultados negativos. Leonel Ponto esteve de passagem também no clube e também não correu bem. Silas assumiu o comando técnico, teve os últimos 2 jogos em que venceu, mas agora a cair e a perder como novo treinador do Sporting. A paragem das seleções também parece não ter contribuído aqui para o Sporting, algo perdida em campo, nem Bruno Fernandes a entrar já na segunda parte conseguiu salvar e agora é mais uma frustração para os adeptos que sentem-se tristes por mais um resultado aqui negativo no complexo desportivo de Alverca. Lembrar também que é uma equipa que... Pedro, vou interromper-te porque nesta altura vemos também imagens em direto do interior do complexo desportivo do Futebol Clube Alverca, ainda com vários adeptos no interior do estádio. Este é um vídeo que está no site do jornal Record e também aqui é possível ouvir aquilo que se passa nas bancadas, já marcado este final de jogo por alguma contestação a Frederico Varandas, mas também nesta altura os jogadores da casa festejam, são obviamente 2 sentimentos distintos. Vemos também ali uma das claques do Sporting, as 2 claques lado a lado, quase a totalidade dessas 2 claques continua no interior do estádio do Alverca, como podemos perceber por estas imagens, um clima de contestação no que diz respeito ao Sporting, de festa no que diz respeito ao Alverca. Não é surpreendente que assim seja, surpreendente sim é, André, este resultado e a forma como acontece. Há pouco o Vítor dizia que não tem desculpa uma exibição destas da parte do Sporting, concordas? Boa noite a todos. Concordo, é uma exibição que só pode ser caracterizada como confrangedora na primeira parte pela falta de qualidade que o Sporting apresentou, ainda que uma equipa que em parte fosse rodada, mas é esperado que uma equipa com a grandeza do Sporting tenha profundidade de plantel a fazer face a estas competições. Portanto, não responsabilizas Silas pelas alterações que fez na equipa para este jogo? A questão pode-se colocar para a reflexão dos sportinguistas se é ou não normal contra uma equipa da terceira divisão rodar o plantel. Acho evidente que é, até porque na linha ofensiva manteve grosso modo aquilo que são os titulares, ou que é suposto serem os titulares. Na segunda parte, aquilo que foi desolador é que se o Sporting na primeira parte teve uma exibição paupérrima, inaceitável, com a entrada de Bruno Fernandes houve uma reação nos primeiros 10,
15 minutos em que se viu uma melhoria da qualidade e de facto Bruno Fernandes faz melhores os que estão à volta dele, mas depois não deixa de ser confrangedor o desnorte. E depois esta é a parte também que é se na primeira parte foi a falta de qualidade, na segunda foi a falta de cabeça, a falta de tranquilidade, a falta de orientação daqueles jogadores, o que torna no cômputo geral uma equipa que não demonstrou qualidade na primeira parte e que na segunda não demonstrou cabeça. E portanto é muito assustador. Não chega a questão da paragem, não chega para colocar a equipa do Sporting naquilo que são as ideias do treinador, mas não justificam de forma nenhuma que haja um resultado destes. É uma vergonha sermos eliminados pelo Alverca. E mais, a época começou 11 de agosto e em 2 meses e poucos dias é preciso perceber que em 5 frentes o Sporting foi eliminado da Supertaça por 5-0. No campeonato, em 7 jornadas, o Sporting está a 8 pontos do líder. Na Taça da Liga temos 0 pontos. Na Liga Europa tivemos uma vitória sofrida com o LASK e com o PSV. Enfim, foi também o jogo que foi. Temos 3 pontos e estamos fora da Taça de Portugal. Portanto, os objetivos estão quase todos comprometidos. E mais à frente talvez vamos falar das contestações e depois sobre isso também poderei desenvolver, mas há uma coisa que é evidente: as pessoas têm que de uma vez por todas meter na cabeça que, independentemente de quem contesta ou de onde é que viemos, é inaceitável que 2 meses e poucos dias depois do início da época a preparação que foi feita da equipa profissional do Sporting seja isto. O Sporting não pode ser eliminado com o Alverca, ou até punha de outra maneira. A taça é pródiga em surpresas, já aconteceram, é aliás a beleza desta competição. Mas uma coisa é o Sporting ser eliminado por um Torriense num dia em que faz um grande jogo e tem o azar de sofrer um golo e a equipa se fecha. Outra coisa foi o que vimos hoje. Houve alturas em que o Sporting foi dominado pelo Alverca. Estar a dizer isto a mim custa-me horrores. Aliás, numa confidência que o que eu estive a sofrer lá fora antes de entrarmos, que era estar a ver um espetáculo tão triste do Sporting. Isso é inaceitável e talvez as pessoas comecem a compreender que isto não é uma questão de Brunos de Carvalhos, não é uma questão de Beneditos, de Richardis, não é uma questão dos que estão para vir, isto é uma questão do Sporting. Isto é o pior arranque. Quando diz assim, dramatiza-se. Claro que se dramatiza, isto é o pior arranque quase dos últimos 100 anos. Se formos ver as competições todas, o Sporting não teve arranques destes. Claro que se dramatiza. Se não dramatizássemos, era sinal que ou éramos acéfalos ou estávamos todos comprometidos, sabe-se lá com o quê. Portanto, é de todo inaceitável e eu quero vir para estúdio, como vim na época passada nos 2 triunfos que tivemos, dar um abraço ao Fernando Mendes ou a quem cá esteja pelo título que conquistámos. Agora assim, é suposto dizer o quê? O que é que uma pessoa pode dizer em defesa disto? Defender o estado atual do Sporting não é ser amigo do Sporting Clube de Portugal. E olhando para este percurso recente na encarnação que o André descreveu, esta derrota e a forma como acontece tem mais consequências para a direção de Frederico Varandas do que propriamente para este treinador? Terá, claro, como é evidente. Boa noite antes de mais. Mas antes de mais eu queria dar os parabéns aos adeptos do Alverca, porque está-se a isto, e acho que devemos estar, não carpir só as mágoas de quem perdeu, mas justamente de quem ganhou, e quem ganhou com justiça no campo, dar os parabéns ao Alverca. Eu sei que é o clube de coração do Filipe Vieira, mas dar os parabéns a todos os adeptos do Alverca, que de facto tem uma equipe brilhante e uma equipa que se conseguiu bater dentro do campo bem contra o Sporting. E já agora corrigir o nome do guarda-redes, que há pouco eu disse João Luís e foi João Vítor, que hoje fez uma grande exibição com o Sporting. Agora, isto era uma questão de tempo, não é? Era uma questão de tempo, estou farto de dizer, quer dizer, eu acho que mesmo Varandas, quando muda de treinador, continua a não falar de verdade aos sportinguistas. Ele sabe a equipa que tem, sabe as limitações que tem e continua a dizer que esta equipa do Sporting é para lutar por tudo. Não é verdade. Eu ainda não percebo a quem é que eles querem enganar mais, ou se querem enganar a si próprios. Não é verdade, o discurso de Silas, disse eu aqui, também foi arriscado quando entrou, acho muito bem que tenha a missão, mas que deva colocar o Sporting no devido lugar nesta altura, porque o Sporting, este Sporting que está, não é um Sporting que possa lutar hoje em dia por nada. É que é mesmo assim, quer dizer, feitas as contas, este Sporting vai lutar pelo quê? Eu gostava que o Frederico Varandas amanhã me viesse dizer aqui porque é que este Sporting vai lutar até a fim da época. Vai lutar pela Taça da Liga, vai lutar pela Liga Europa, vai lutar por ser campeão nacional. Alguém acredita nestas 3 coisas? Taça de Portugal acabou hoje. Agora, alguém acredita que algum presidente que venha com a sua sanidade mental completa me diga ou diga aos adeptos do Sporting que este Sporting que nós vemos, mesmo com Bruno Fernandes, consiga lutar por isto tudo? É mentira. Por isso eu acho que está na altura de Frederico Varandas falar a verdade aos adeptos sportinguistas, porque isto de facto é um sofrimento para os adeptos sportinguistas, para aqueles que ainda tentam acreditar no Presidente, que é normal, quer dizer, o Presidente de uma instituição tem que ser o timoneiro e tem que ser a palavra de esperança de uma instituição.
mas já ninguém acredita naquilo. E os poucos que acreditam, a cada domingo ou a cada meio de semana ficam cada vez mais desiludidos com o Sporting. Revoltam-se contra os jogadores, revoltam-se contra a direção, revoltam-se entre adeptos, como nós vimos nos últimos jogos, adeptos contra adeptos. Isto não pode ser assim, quer dizer, alguém tem que falar a verdade no meio disto tudo. Jaime Antunes, concorda que tem faltado algum realismo no Sporting, no geral, tanto direção como, se calhar, até treinador, no que diz respeito ao momento que o clube atravessa? Mas boa noite a todos. Boa noite. Sim, isso é uma evidência. O discurso não cola com a realidade. Aliás, o que é interessante que enfim não tem grande, é o próprio presidente do Sporting tem consciência disso, porque ele na última entrevista que deu disse que foi uma pena não se ter exposto claramente a realidade do clube, não se exposto logo que foi eleito, não é? Como é evidente, claro que tinha que também explicar aos sócios porque é que vendeu uma determinada estratégia na campanha e depois a realidade, enfim, o confronto com a realidade é sempre complicado. E o que acontece aqui com o Sporting é o seguinte: o Sporting neste momento não tem plantel. Não tem plantel, não tem qualidade, não tem profundidade de plantel, tem alguns jogadores de qualidade, mas não tem um plantel à altura de poder disputar os títulos, de poder disputar as provas em que está inserido. Mas o jogo de hoje tinha. O jogadores tinha obrigação. O problema é que hoje não se percebeu muito bem qual era o plantel da Primeira Liga, não é? Quer dizer, obviamente, essa é que é a questão. Se virem, por exemplo, na parte final do jogo, o Alverca fisicamente estava muito mais fresco aos jogadores do Sporting, corriam mais, tinham mais intensidade sobre a bola. E, portanto, há ali qualquer coisa que obviamente, tem que ver com a estratégia de preparação ou lá o que seja disso. Mas, independentemente disso, eu já disse aqui várias vezes que é o seguinte: o Sporting, enquanto não resolver os seus gravíssimos problemas financeiros, não pode aspirar a ser competitivo no futebol, no mas campo. É contraditório. Porque, o que estás a dizer é contraditório, sabes com o quê? Não. Tens razão. Vou subscrever. Tens razão que seja, enquanto não resolver os problemas financeiros, não seja competitivo. Claro. Mas tu ainda há pouco tempo disseste aqui, também em estúdio, e também tinhas razão, que o Sporting estava com um orçamento acima daquilo que podia. Exatamente. E então qual é a contradição que eu deteto nas tuas duas verdades? Sim. O Sporting tem que resolver a situação financeira, claro. É verdade. Sim. O Sporting tem um plantel acima do orçamento que devia ter, mas depois, na prática, essas duas coisas contradizem-se. É que esta época, com este orçamento, deixa-me só concluir, porque esta época, com este orçamento, sim, o desempenho desportivo, uma época bem planificada, tinha que ser muito melhor. O emagrecimento que tu falas ainda não aconteceu. Tu dizes, tem que emagrecer para ser sustentável, tens razão. Mas se este ano ainda estamos com um orçamento inflado relativamente à análise que tu fazes, não podemos ter o pior de dois mundos, ou seja, estamos, nas tuas palavras, estamos a viver acima das nossas possibilidades. Exatamente. Mas o nosso desempenho é fraco. E depois, do ponto de vista financeiro, ainda não fizemos o que tínhamos que fazer. Eu pergunto, então o que é que virá a seguir? O problema é que tu tens, e o que eu te queria dizer, e já disse aqui várias vezes, o problema é que tu tens um orçamento para o futebol que é o dobro ou mais do dobro do orçamento do Braga. Mas a palavra-chave é o tempo verbal. Tu tens, eu tenho no presente. Do orçamento do Alverca hoje. Peraí, do orçamento do Braga. Mas vamos mais para a realidade, para a Primeira Liga. O Sporting tem um orçamento para o futebol que é o dobro do orçamento do Braga. E tem um plantel que é igual ou pior ao do Braga. Então já chegaste à contradição onde eu queria chegar. Exatamente. Portanto, ou seja, o Sporting está a pagar demais mas não a jogadores que não têm qualidade. O jogo em si que aconteceu hoje, Vítor, Silas fica isento de responsabilidades nesta eliminação? Não, Mariana, só um segundinho, porque eu não fazia ideia que também éramos vistos no estrangeiro e estamos a ser vistos em Londres. E eu queria mandar um beijinho de cumprimentos para os portugueses, a comunidade portuguesa que vê este programa em Londres, nos conhece por nome e nos acompanha com muito entusiasmo. Se as nossas audiências em Portugal já são inacreditáveis, se temos tanta gente no estrangeiro e em Londres, sei que sim, a ver-nos, ainda mais emocionados ficamos de poder contribuir para lhes dar um pouco do que se passa em Portugal. Quanto ao que se passa com Silas, é simples, Mariana. Onde é que está o efeito chicotada? Silas entrou com um discurso ambicioso, entrou como um treinador que ia, pelo facto de poder ter uma ligação forte com os jogadores, ter sido jogador, levar uma mensagem forte ao balneário. Onde é que está essa mensagem? Onde é que está essa reação dos jogadores? O jogo com o Aves foi horrível, esta hora o Sporting não podia estar lá a jogar, se não fosse penalti não tinha marcado. O Lask Linz é uma exibição assustadora, o Sporting levou um banho de bola da equipa austríaca e mais uma vez resolveu graças às individualidades. E este era o jogo onde poderíamos finalmente, porque independentemente de não terem, por exemplo, Bruno Fernandes fez 2 jogos para a seleção, um deles com a Ucrânia a sair do banco, e poderíamos pensar que o facto de Silas ter estado a trabalhar com o resto do plantel, haver uma evolução coletiva, lhe daria confiança. Aquilo que vimos é, se Silas trabalhou alguma coisa durante 2 semanas
como os jogadores que entraram hoje em Alverca, não se viu absolutamente nada, porque sabes porque é que o Alverca pareceu muito melhor que o Sporting a da altura, Mariano? Porque o Alverca comportou-se como uma equipa durante o jogo inteiro. Soube sofrer na primeira parte a retirar espaço ao Sporting e soube ter coragem na segunda parte com bola, mesmo quando o Sporting começou a jogar de forma errática e tentar, por esforços individuais, resolver aquilo que não conseguia com soluções coletivas, o Alverca conseguiu ser sempre mais equipa que o Sporting. E para isso é que eu não encontro justificação. E o Sporting em que caminho é que está, Mariana? É a pergunta que todos nós temos que responder. Este caminho, ao fim de 3 semanas de trabalho de Silas, de 2 semanas em que pôde preparar a equipa para este jogo, e o resultado que vemos é este, sobretudo a nível exibicional, porque não foi uma grande exibição do Sporting em que teve azar, a pergunta-chave é: para onde é que caminha o Sporting? Que solução vai ter o Sporting de Silas? Só uma nota aqui, o Silas ainda esta semana falava que o Sporting tem que ambicionar a títulos internacionais. Foi ontem, precisamente na divisão, numa entrevista que também mencionou como uma divisão deste jogo. André, mas vi pela expressão que não concordas com tudo o que foi dito com o Vítor Pinto. Houve ou não tempo já para hoje as ideias do treinador terem sido mostradas dentro do campo de forma diferente? As chicotadas ou resultam na hora ou não resultam. É um golpe psicológico que está a provocar uma reação. A olhar para as minhas notas, a minha expressão não era por não concordar, a minha expressão é porque me custa ter que concordar com o que o Vítor disse. E, portanto, a questão é ouvir um ilustre portista, um ilustre benfiquista e querer discordar deles e não poder. E ouvir a análise que o Vítor está a fazer e não poder discordar. E há uma questão aqui que é basilar. Na vida empresarial, na vida política, na vida associativa, tem que se fazer gestão de ciclos e tem que se fazer uma persecução de um caminho. É assim e é transversal a todos os setores. E quando o Vítor pergunta em que caminho é que se está, e é aí que eu tenho um trajeto, porque não há caminho, isto tem muito de responsabilidade de quem dirige o Sporting. O outro dia perguntavas-me... Mas onde é que está a responsabilidade do treinador? Achas que não existiu no jogo de hoje? Eu vou esvaziar a responsabilidade do treinador, não é porque o Vítor não tenha razão, é porque isto tem todo um contexto, tem todo um caldo de cultura, tem a ver com as opções que foram tomadas. Eu acho que Silas hoje não foi competente no seu trabalho e desejo-lhe o melhor. Aliás, desde o primeiro dia que disse, não é o lugar comum do o meu treinador. Gostei da forma desabrida com que ele se deu a este desafio, a forma sem temor, porque se viesse com temor também não valia a pena vir. Agora, porquê é que eu estou a esvaziar as responsabilidades de Silas? Estamos a falar de um treinador que entra, eu nunca vi isto, eu repito porque eu nunca vi, uma preparação de uma época em que esta direção está em plenas funções e se não tinha conhecimentos antes das eleições ou se não quis dizer a verdade, agora tinha conhecimento da realidade. Faz uma planificação da época desportiva onde opta por manter um treinador e despedi-lo no dia a seguir ao encerramento do mercado. Na sequência disto é selecionado um outro treinador para tentar uma manobra à Bruno Lage, vamos lhe chamar assim, que não resulta. E contratamos um Silas, com todo o respeito, para vir fazer o quê? Magia? Porque, de facto, um treinador que não pode selecionar, que não pode recrutar, que apanha uma equipa desmoralizada e com problemas, não tem como... Vou interromper-te, André, porque estamos já a ver e ouvir novas imagens que estão também no site do Jornal Record de vídeos. Vamos ouvir um pouco. Vemos nesta altura os jogadores do Sporting a saírem do terreno de jogo já depois do apito final de Luís Godinho e é perceptível também a contestação que acontece nas bancadas. Esta era a zona onde estavam as claques do Sporting que contestam os jogadores do Sporting. Vamos ouvir um pouco. Ouvimos ali também alguma contestação dirigida aos jogadores do Sporting. Foi também perceptível naquele vídeo que os jogadores, depois de saírem do terreno de jogo, pararam e esperaram para ouvir aquilo que a claque tinha para lhes dizer. Assumiram também a responsabilidade daquele momento. Falávamos aqui também sobre essa questão das responsabilidades. Estavas a falar, neste caso, do treinador Silas, e porque é que achas que acaba por aparecer em segundo plano nessa lista de responsabilização? Sejamos sérios, haveria muitos treinadores que pudessem chegar ao Sporting no contexto em que Jorge Silas chegou e operarem uma magia. Eu recordo que Marcelo Kaiser teve uma fase, e atenção que às vezes as pessoas questionam-nos no papel de comentadores da defesa que fazemos. Eu lembro-me de estar aqui a defender Marcelo Kaiser naquela altura boa do Sporting, porque sentia que era o meu dever, numa altura em que não praticávamos um futebol por aí além, mas estávamos a ter resultados, era o meu dever como sportinguista, como sócio e como comentador, defender aquilo e defendi.
com todas as falências e todas as dúvidas que tinha relativamente àquelas opções que estavam a ser tomadas. Agora, é preciso perceber uma coisa. O Jaime Antunes várias vezes compara o Sporting com o Braga. Detesto a comparação. Percebo que o faças numa perspectiva de gestão. Não estou a comparar do ponto de vista Mas de clubes, não podes mesmo comparar desde logo pelo nível de exigência que se pratica num clube com a história do Sporting. E os adeptos do Sporting, e sobre esta contestação eu também queria dar uma nota, a contestação que é feita pelas claques é um tipo de contestação. Eu não me foco muito, é talvez a mais ruidosa, mas é também aquela que permite a alguns jornalistas, a alguns comentadores e a alguns dirigentes dizerem que são agitadores. Eu arrumo para o lado a questão das claques e coloco a questão do universo Sporting. O universo Sporting está mobilizado? Não está. O estádio de Alvalade está cheio? Não está. Existe uma convicção de que vamos no rumo de alguma coisa? Não vamos. Há uma coisa que é certa, ninguém adera ao insucesso. E, portanto, há uma maioria silenciosa. Quando eu digo que a maioria não está com o Frederico Varandas, eu não digo isto por uma suposição nem para atacar Frederico Varandas, que aliás quer dizer hoje, neste momento talvez dos mais duros que o Sporting atravessa, quer dizer... Eu não sei se a culpa é de Frederico Varandas ou de quem o escolheu, a dele se ter proposto uma coisa que manifestamente, como disse Sousa Sintra, não tem jeito. Eu sei é que não há este continuar a caminhar sem rumo, não nos pode levar a bom porto. Só por quem caminha sem saber para onde vai, só por um milagre é que chega a algum lado. E portanto isto é a tónica que eu coloco. A contestação das claques é sonora, é motivo de notícia, é motivo de atenção. Mas vão falar com os adeptos e com os sócios do Sporting e vão perceber o que é que as pessoas sentem relativamente a isto. Porque há uma divisão artificial entre os varandistas e os brunistas. Os letais e os que são tranquilos. Eu peço desculpa, isso não é a realidade do Sporting. O Sporting tem uma panóplia de gente nas mais diferentes setores da sociedade, a pessoas ligadas ao desporto, pessoas ligadas a outras áreas, que não estão satisfeitas com isto e, portanto, tem que haver uma coisa e finalizo com esta ideia. Houve umas eleições muito divididas, chegou o momento de haver a reflexão de Frederico Varandas, já disse, eu não exijo a admissão de Frederico Varandas, acho que ele deve fazer a sua reflexão e depois tem que se juntar um conjunto de pessoas das que tiveram nas últimas eleições e das que não tiveram e avaliar qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho e quem são os protagonistas. E se calhar tem que haver uma junção de muitas candidaturas que houve, porque há um sentido de urgência no momento que o Sporting vive. Nesta altura também já estamos a ver imagens em direto da sala de imprensa do complexo desportivo do Futebol Clube Alverca. É ali a que vai falar o treinador principal do Sporting, ou seja, Emanuel Ferro. Esta é uma competição da Federação Portuguesa de Futebol e, de acordo com os regulamentos, tem que ser o técnico principal e aqui está ele. Emanuel Ferro vai reagir a esta derrota e eliminação surpreendentes do Sporting no terreno do Alverca. Vamos ouvir Emanuel Ferro. Boa noite, Mr. Emanuel Ferro, a vossa disposição, Sporting TV. Peço um comentário a esta partida. É uma partida de taça contra uma equipa que quis bastante. Nós também quisemos, na primeira parte em que conseguimos impor algumas das nossas dinâmicas. Na segunda parte, com muito querer, mas por momentos com menos discernimento, fomos querendo algumas oportunidades e nós concretizámos e sofremos 2 golos. Rita? Boa noite, Emanuel, candidatas em direto para a Sport TV+. Uma eliminação muito precoce, que consequências é que tudo isto poderá ter? Houve muitas reações por parte das bancadas menos positivas, digamos assim, consequências para a equipa. A única consequência é a eliminação da taça, o resto continua igual. Depois de 2 vitórias com margem mínima e uma derrota que tira o Sporting dos objetivos da época, acha que esta equipa técnica tem condições para ser? Não vou responder a essa pergunta. Uma questão? Sim, não uma questão. Em termos de qual é que foi a vossa ideia, em termos de equipa que trabalharam nestas 2 semanas, de deixar alguns dos jogadores principais no banco e colocar outros jogadores que acabaram por não ter o rendimento que deviam ter? Tiveram um rendimento que nós esperávamos em alguns momentos do jogo. Considerámos que aqueles jogadores que entraram, e continuamos a achar, estavam melhor preparados para iniciar a partida. Há uma gestão feita em função também dos jogadores que estiveram na seleção. O jogo decorreu de uma forma inesperada, tendo em conta o gol da primeira parte que o Alverca marcou e também depois na segunda parte. No entanto, não tira a nossa intenção e a nossa objetividade e a nossa crença naquilo que projetámos para este jogo. Mais alguma questão? Não? Obrigado. Foi uma reação relâmpago de Emanuel Ferro, treinador adjunto
do treinador Silas, que não pôde estar nesta conferência de imprensa por causa dos regulamentos. Respondeu apenas a 3 perguntas ou, factualmente, respondeu apenas a 2, porque recusou responder à questão colocada pela CMTV sobre se esta equipa técnica, depois de o Sporting perder um objetivo claro para esta época e já estando bastante longe também do principal objetivo, que é o título, se teria condições para continuar nessa posição. Optou por não responder Emanuel Ferro, quando vemos também algumas imagens ainda no decorrer do encontro e podemos perceber que o estádio do Alverca estava bastante composto, estava lutado para este jogo entre Sporting e Alverca, com muito apoio à equipa do Sporting, mas apoio que também se transformou em alguma contestação, não só dirigida à direção de Frederico Varandas, mas também aos jogadores do Sporting, que sentiram essa contestação na pele assim que saíram do terreno de jogo. Quanto a esta reação de Emanuel Ferro, Vítor Pinto, uma reação muito curta, por isso também difícil de analisar ao detalhe, mas disse que o Sporting quis, mas não conseguiu mais. Mariana, até o facto do verdadeiro treinador de Sporting não poder dar a cara pelo clube é mais um sintoma do estado a que o clube chegou. Eu já referi aqui várias vezes, outros clubes que estão próximos da zona europeia pensaram em Silas, mas precisamente devido aos problemas com os cursos e as dificuldades que se ia criar até nas competições europeias, optaram por outra via. Todo o respeito por Silas, mas é ridículo um clube como o Sporting ter depois de ser representado por um professor que era adjunto sub-23 e tem que dar a cara nestes momentos. Em concreto, o Sporting a seguir este jogo creio que recebe o Vitória de Guimarães e depois tem 3 jogos consecutivos fora, Cantondela, Passos Ferreira e Rosenborg fora também, se não estou em erro, e também jogará com o Rosenborg em casa, creio que são 2 jogos em casa. Joga já na próxima quinta-feira para a Liga Europa. A questão que se coloca é o seguinte: eu neste momento sou obrigado a pensar, face ao estado de coisas que se vivem ao lado, até quando é que irá o prazo de validade de Silas, quantos momentos destes é que Silas poderá suportar, porque a frustração está a acumular-se muito, Mariana. Temos que ver que o Sporting, o doutor dizia, falava há pouco na Taça da Liga, o doutor Nuno Encarnação, mas na Taça da Liga já perderam em casa com o Rio Ave. Exatamente. Portanto, a frustração está a acumular-se, há jogos muito difíceis pela frente, e eu não estou muito bem a perceber, depois do que aconteceu aqui, por exemplo, se derem um telemóvel a Bruno Fernandes, o que é que ele vai dizer desta vez? Dos colegas de equipa que mais uma vez não conseguiram dar resposta em campo. Se ele acha que mesmo... há algo a apontar em termos de entrega aos jogadores do Sporting. Eu vi o Bruno Fernandes a entrar e o Bruno Fernandes, à primeira falta que sofreu, já estava outra vez a disparatar com toda a gente. E com o árbitro. Ele levou um amarelo hoje, outra vez. Levou mais um amarelo numa situação em que dá um pontapé a um jogador adversário, que depois que vamos ser diretos e objetivos. Se lhe tivesse acontecido aquilo que aconteceu no jogo do Bessa, no fim do jogo, desta vez não podiam vir dizer com perseguição, porque ele de facto chega tarde, a bola já não está lá e dá um pontapé a um jogador do Alverca. Se o árbitro ali lhe dá cartão vermelho, e eu queria ver qual era o argumento que iam usar, ou se vinha algum dirigente de Sporting dizer que não devia ter sido mostrado cartão vermelho. Ou seja, o Bruno Fernandes anda-se a expor a estas situações e, sobretudo, mais uma vez, por muito que o Bruno Fernandes entre em campo, e obviamente que é Bruno Fernandes e mais 10, porque ele é um jogador que está muito acima da qualidade dos outros jogadores, mas o Bruno Fernandes, a partir do momento que entra em campo e começa imediatamente a disparatar, sempre que se encostam a ele, sempre que um passo é falhado, sempre que há uma situação que não corre bem, e eu tenho muitas dúvidas que isso contribua para a estabilidade emocional da equipa. E depois, é assim, podem vir contar os filmes, quiserem, as histórias que quiserem, só o que se passou, podem vir com o discurso orquestrado dos jogadores todos dizerem, ou na seleção, ou em entrevistas controladas no Sporting, o que é que interessa-me é o que Bruno Fernandes diz no balneário, não é o que diz quando está ao telefone com os colegas, mas aquilo que ele disse ao telefone com os amigos dele foi muito grave. Disse que há jogadores que não queriam estar no Sporting e jogadores que não tinham atitude. Isso não são críticas que se fazem com a frustração do mau resultado. Isso são críticas que vão ao âmago do profissionalismo dos colegas que estão com o balneário. Portanto, não escusam de vir dizer que isso não teve significado nenhum. Estamos outra vez também a ver imagens em direto do exterior do complexo desportivo do Alverca. Por ali vão passar jogadores das duas equipas. Esperamos para perceber se há ou não alguma reação. Já vemos também na imagem à esquerda o autocarro do Sporting. É para aquele autocarro que vão sair os jogadores e a equipa técnica liderada Mariana, por Silas. No momento em que Bruno Fernandes puder dizer aquilo que verdadeiramente pensa, eu gostava de ver Bruno Fernandes ter coragem de dizer o que é que ele acha que estes péssimo início da época de Sporting e estes péssimos resultados do Sporting fazem à sua cotação internacional. O que é que ele acha que vai acontecer nas próximas janelas de mercado, depois de ter sido, e desculpa-me a expressão, mas depois de ter sido
humilhado praticamente durante todo o defesa, a dizerem agora é que vai, o empresário agora está reunido em Inglaterra, agora está reunido não sei onde, e todos os dias era vendido, e depois chegou ao fim, viu-se aquilo que aconteceu. E ele a dizer que o sonho dele era jogar em Inglaterra, disse isso. E ele fez tudo o que era possível, e ele até, a dada altura, colaborou com o Sporting nesse processo para ajudar a que o Sporting também fosse devidamente ressarcido. E se o Bruno puder dizer aquilo que pensa, e se nós pudermos ouvir as conversas dele com os amigos ao telemóvel, eu gostava de saber o que é que ele acha verdadeiramente que este péssimo início da época de Sporting vai significar para a carreira dele, para a cotação dele em próximas janelas de mercado e sobretudo para a projeção de carreira que ele acharia que tinha direito. E se calhar vamos chegar à conclusão, para outros jogadores que possam estar no Sporting e se calhar até outros clubes, começarem a pensar que realmente ficar mais um ano do que deviam em Portugal sujeitam-se a este tipo de riscos se não estiverem bem respaldados e o clube não lhes dê garantias de competitividade nessa época em que eles se decidem ficar. André, Bruno Fernandes tem ou não sido também um rosto da crise que o Sporting atravessa, do descontrole emocional também, de alguma, quem sabe, má gestão? Foram feitas muitas críticas à gestão do mercado do último verão. Eu penso que nós estamos a falar de um jogador de craveira internacional e de um jogador que tem ambições legítimas e tem qualidade para ter essas ambições. E, portanto, mentiria e mente quem diga que o processo da sua transferência ou não transferência não o afetaria. Mas há uma outra questão. Eu penso que Bruno Fernandes, e aqui não está em causa a entrega, porque ele tem sempre a entrega. André, deixa-me só referir que nesta altura já vemos Luís Neto a sair, foi o primeiro jogador que ali vimos passar, Luís Neto, que hoje foi titular na equipa do Sporting no eixo defensivo, jogou também a Tiago Ilori, esperava-se que fosse Matia jogar ao lado de Neto, sabendo que Coates não entrava nas opções porque esteve na seleção e não foi sequer convocado, acabou por ser Ilori escolhido para jogar ao lado de Neto. André. Olha, por falar nisso, isto é um jogador que não tem qualidade para jogar no Sporting, com todo o respeito pelo homem, não conheço, mas Ilori manifestamente não tem condições para ser titular do Sporting. Sobre a questão que me tinhas colocado sobre expectativas de Bruno Fernandes e o ser ou não ser o rosto da frustração, é evidente que um jogador que tem propostas de grandes clubes europeus e que tem qualidade para grandes clubes europeus é um jogador que tem que ter as suas expectativas goradas e isso afeta-o. Mas há uma outra coisa, é que o desnorte de Bruno Fernandes quando as coisas não correm bem, e aqui não é bem um discordar, mas é uma ligeira nuance. Eu não penso, daquilo que eu ouvi, Bruno Fernandes não entrou descontrolado em campo. Bruno Fernandes começou-se a descontrolar assim que as coisas começaram a ser piores. É isso que acontece, é o reflexo de um homem. Agora também nas imagens de Luís Maximiano, hoje titular na baliza do Sporting, foi uma das alterações, foi a inclusão deste jovem jogador que é agora o número 2 da baliza sportinguista. Renan Ribeiro ficou no banco de suplentes. Eu, sobre esta questão do escalonamento, eu acho que o Sporting tinha que ganhar o Alverca com qualquer que fosse a equipa, nem que fosse com o Sub-23. Mas já falaste aqui várias vezes sobre o momento em que Silas encontrou essa equipa e não se pode dissociar esse momento deste jogo, não é um jogo isolado, está inserido num contexto difícil. Nesse sentido, podia ou não ter Silas entrado na máxima força neste jogo, mesmo sabendo que o Sporting era claramente favorito? Mariana, eu já dei a minha opinião sobre isso, mas vou aprofundar um pouco mais. Uma equipa com a grandeza do Sporting a jogar contra um Alverca do Campeonato Nacional, é natural que faça a rotação do Campeonato de Portugal, é natural que faça a rotação do plantel. Isso não tem nada. Se uma equipa como o Sporting não pode rodar e fazer gestão de esforço, algo está mal, como já aliás aqui disse, algo está mal no escalonamento e algo está mal na forma como o plantel foi concebido. E a questão sobre Jorge Silas, eu vou colocá-la de uma outra forma. Eu não sou fã de Peseiro. Não sou, de facto. Mas eu pergunto-me se o Sporting está melhor servido agora do que esteve quando a Comissão de Gestão recuperou Bas Dost, Bruno Fernandes, Bataglia e depois foi buscar um treinador com créditos. Será que o Sporting estaria pior se tivesse mantido José Peseiro? Eu acho que não. Com franqueza, acho que não. E aqui deixava uma palavra à Comissão de Gestão, excepto àqueles que preferiram jogar eleitoralmente do que servir o Sporting, mas à grande maioria da Comissão de Gestão pelo trabalho que fizeram no sentido de deixar à direção condições para trabalhar. Não foi isento de erros, não foi. Mas a Comissão de Gestão soube preparar melhor a época do que uma direção eleita. Isto não tem qualquer tipo de sentido. As comissões administrativas ou comissões de gestão são órgãos de emergência. Um órgão de emergência não pode
preparar melhor uma época do que a direção que vem a seguir. E vínhamos da questão vamos à questão dos passivos e das heranças. Vínhamos de uma questão complicada, mas a verdade é que essa questão complicada foi a Comissão de Gestão que teve que responder desde logo e, portanto, não encontro desculpas para esta planificação da época. Por isso mesmo, a herança sobre a qual falava o André Nuno Encarnação, neste momento já não serve de argumento na totalidade para esta direção de Frederico Varandas? Não serve. Aliás, Frederico Varandas quis ir para o lugar em que tem hoje e não pode servir de desculpa o que quer que seja. Aliás, porque o discurso inicial nunca foi esse. Ele nunca se desculpou com a herança que teve. Por isso achou que podia ambicionar ser campeão nacional e mais coisas na Europa e por aí fora. Por isso, se ele não ainda se nesta desculpou última na altura... Assembleia, por exemplo, naquele tom exaltado que tivemos a oportunidade de ouvir, uma das coisas que disse foi que aquilo que queria fazer era deixar o Sporting melhor do que aquilo que encontrou quando assumiu este cargo. Vai ser difícil, para mais que desnatou o plantel do Sporting, com grandes jogadores, percebe-se porquê, do ponto de vista financeiro, mas também acho que eu não soube explicar muito bem. Mas quer dizer, no dia em que vai embora a base Doce, que vale 30 golos por época, em média, quem é que ele arranja que substitua a base Doce neste prisma? É impossível, quer dizer, não vale a pena estar a dizer. Agora, o que é mais preocupante também é que também aquele discurso, que aliás hoje em dia todos os grandes clubes fazem, que a aposta está na formação e que o segredo é na formação para resolver os problemas futuros, também a formação do Sporting, quando é chamada a jogo, é insuficiente. Esta formação do Sporting é insuficiente até para jogar contra uma equipa que milita na terceira divisão, vamos assim chamar a antiga portuguesa como nós a bem conhecemos. E também... A formação do Sporting, que estiveram apenas Miguel Luís Maximiano e também Tiago Ilori, que esteve na formação do Sporting ainda antes não de sair, cumpriram, agora tiveram erros, por isso não são os Félix da vida, não são os Barós da vida que entram e fazem e preenchem o meio campo. Agora, outra coisa engraçada, outra coisa destes no Porto renderia, uma pergunta que te deixo. Deixa-me só dizer uma coisa, mais outra falência do Sporting. Nem antigos atletas do Real Madrid, como José, são suficientes para jogar contra uma equipa como a Alverca, que milita na antiga terceira divisão nacional, vamos assim dizer, nem ele também é suficiente. Quer dizer, nada de alternativa ao Sporting A, por assim dizer, para a equipe principal, é suficiente para resolver os problemas do Sporting. Por isso é que eu pergunto, quer dizer, o Sporting está mergulhado numa crise, para quem ainda não se apercebeu, acho que Varandas é o último que ainda não se apercebeu do que é que está a acontecer, ou não se quer aperceber, para não sair do lugar, está mergulhado numa crise que eu não vejo solução à porque neste momento vemos Silas e parece que vai falar aos jornalistas. O técnico do Sporting, que estava impedido de falar na conferência de imprensa por não ter o quarto nível, foi Emanuel Ferro quem fez essa reação e de uma forma muito curta, mas aparece Silas para dar a cara depois desta derrota. Vamos ouvir o treinador do Sporting. Está tudo bem? Consegues abrir só mais um bocadinho? Sim, mas... Cuidado. Não foi só eficácia. A eficácia foi naturalmente. Até porque nós tivemos o jogo dos tomates. Também a nossa obrigação de jogar duas categorias abaixo do nosso. Se fizemos 22 tomates, 22 tomates não fazem nada, é muito normal e entra a parte da eficácia. Depois, a outra parte que não tem a ver com a eficácia tem a ver também com o facto a outra parte não tem a ver com a eficácia, tem a ver também com o facto de alguns jogadores não terem estado connosco durante a semana e não trabalhar o que nós trabalhamos. E curiosamente na segunda parte, na minha opinião, nós jogámos pior do que jogámos na primeira, porque houve alguns posicionamentos que não foram cumpridos. Eu acho que pode acontecer por essa falta de treino, porque nós pura e simplesmente lhes podemos dizer, olha, tu aqui, tu ali, porque não treinaram. Estiveram nas suas seleções e isso é normal. É normal que se não treinam, que depois não consigam fazê-lo, porque eu acho que na primeira parte estamos a fazer muito bem. Estávamos a ter imensos cruzamentos, estávamos a chegar com muita gente e na segunda parte não jogámos tão bem, permitimos por isso também algumas transições que na primeira parte não tinha acontecido. Agora, do que é que eu tiro disto? A primeira coisa que eu tiro é que nós não precisamos de heróis. Precisamos de construir uma equipa. A equipa demora a construir, eu sei que demora a construir e nós já estamos aqui há 2 semanas, mas nós queremos resolver os problemas como equipa e não
com individualidades, e isto é uma das coisas que uma das nossas guerras e uma das nossas batalhas, guerras entre aspas, porque nós vamos conseguir implementar isso, tenho a certeza absoluta. Vai demorar, vai custar trabalho, mas nós vamos conseguir fazê-lo. E pronto, a análise é um pouco essa, é que eu acho que nós quisemos muito de trabalho em alguns movimentos, porque são movimentos diferentes daqueles que se faziam anteriormente, e não houve tempo para alguns jogadores trabalharem. E nós apostámos na qualidade individual e acabámos por perder um bocado na nossa organização. Silas, mas como é que se vai trabalhar a partir de agora com os adeptos tão desiludidos? Os adeptos não vão aos nossos treinos. Os adeptos estão desiludidos com razão, nós somos do Sporting. O que é que tem a ver os adeptos estarem desiludidos com o nosso treino? Isso não influencia o trabalho? Não quer dizer, nós vamos deixar de trabalhar? Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que se não influencia, mas em que sentido? Vocês não ouvem, não escutam, não veem televisões, não ouvem rádio? Nós temos que aceitar a crítica quando ela é merecida, e é merecida. Agora, isso vai influenciar o nosso trabalho em quê? Vamos deixar de trabalhar. Vamos dizer assim, ok, os adeptos estão-nos a criticar, nós não trabalhamos. Não é esse o caminho. O caminho é, estamos a criticar, com razão. São detalhes muito mais pequenos do que as pessoas pensam, que nós vamos alterar. Agora, o único caminho é o trabalho. O que é que vai influenciar? Não pode influenciar. O que é que vai influenciar o nosso trabalho? Erros que cometemos, erros que analisamos, isto vamos analisar em conjunto e depois trabalhar. Não há outra razão para que influencie o nosso trabalho. E para eles o que é que pode dizer agora? E para eles o que é que pode dizer neste momento, para os adeptos? Aquilo que disse, que têm razão em estar desiludidos, naturalmente, porque nós somos o Sporting, vimos aqui jogar com a Alverca e perdemos 2-0. Agora, há muita coisa que nós fizemos muito bem, porque nós saímos as vezes que quisemos lá atrás. Agora, é um processo evolutivo e que demora tempo. Não é em 2 semanas que nós vamos conseguir sair de lá atrás as vezes que saímos, foram quase todas as que quisemos, e depois chegamos lá à frente e já temos tempo para trabalhar tudo. Não temos tempo para trabalhar tudo, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar tudo, aos poucos vamos trabalhar, mas há muita coisa que foi feita, que naturalmente que eu sei que os adeptos não vão olhar muito ao resultado, mas eu tenho que olhar, porque começa-se de trás, e nós começamos de trás. De trás já estamos a um nível muito bom, porque eles perceberam algumas coisas que eu queria e que facilmente nós saímos da pressão, e vamos sair com outros adversários também, não é só com o Alverca, até porque o Alverca é uma das equipas que pressiona muito bem. Apesar de estar no Campeonato de Portugal, é uma equipa muito boa, já vos tinha dito. Agora nós vamos precisar de tempo, naturalmente. É o terceiro treinador esta época. De heróis, referiu-se que houve jogadores que tentaram ser heróis e tentaram resolver. Não é tentaram ser heróis, são coisas inconscientes de jogadores que querem resolver, que querem ajudar. Isso é inconsciente, e a mim também me aconteceu. Mas naturalmente que nós precisamos, como equipa técnica, de perceber que isso para nós pode ser prejudicial. Portanto, nós não queremos ir pelas individualidades, queremos ir pelo coletivo, e só depois as individualidades nos vão ajudar. Mas eu posso achar isso mau? Não, isso é muito bom. Ter gente que queira resolver, que queira ajudar a resolver, é muito bom. Agora, que depois temos que perceber como é que nós podemos ajudar melhor, é outra história. Ou seja, o principal é querer ajudar, e isso é muito bom para nós. Depois, como é que nós podemos ajudar? É essa parte que nós temos que afinar. Silas, como é que o Sporting vai dar a volta a tudo isto que está a acontecer? Além desta eliminação na Taça de Portugal? As vitórias. Nós chegamos aqui e em 2 jogos ganhámos e vamos continuar a ganhar. Agora, naturalmente que vamos ter momentos destes, provavelmente vamos ter mais. Precisamos de trabalhar. É preciso dizer aos adeptos que o Sporting não é candidato ao título e que já está muito longe, está com dificuldades na Taça da Liga, saiu da Taça de Portugal e estamos só em outubro. Não seria melhor dizer isso aos adeptos? Por que razão? O Sporting está longe demais. Nós entramos em todos os jogos para ganhar. Nós entramos aqui para ganhar. As estatísticas estão aí. O que é que nós podemos fazer mais? Trabalhar mais na parte de finalização. Agora, tivemos 17 cruzamentos contra 2. Tivemos 22 remates contra 11. Agora, se calhar 11 remates do Alverca contra nós, se calhar é muito. É verdade que é muito. Mas 22 nossos não é muito. Não é muito, não é pouco para não fazer nenhum gol. Portanto, nós vamos trabalhar. Nós vamos tentar todos os jogos de maneira a que possamos ter este tipo de números. A números superiores em futebol, normalíssimo.
números superiores em remates, números superiores em cruzamentos, números superiores em cantos, a nível de números tudo superior, menos os golos. Temos de trabalhar, aquela parte da eficácia. E tem ambiente para trabalhar com tranquilidade neste momento no Sporting? Nós temos sempre, eu tenho o mesmo ambiente que tinha quando entrei. É o terceiro treinador desta época, de Frederico Varandas. Pergunto-lhe se o problema está na equipa técnica ou em Frederico Varandas. Essa é uma pergunta, quer dizer, nós estamos aqui há 2 semanas, você se me quer perguntar se o problema está em nós, o problema está em não ganhar. O problema está em não ganhar. E onde é que se resolve? Resolve-se com o trabalho. O problema está que nós ainda cometemos muitos erros que, na nossa perspectiva de equipa técnica, não podemos cometer. Não está nem no presidente, nem está no... São coisas normais. Mas a estrutura não tem uma certa parte? Estou aqui por falar de jogo. Quer falar do jogo? Eu não sei de estrutura ou quê. O que é que eu entendo alguma coisa de estrutura? Eu entendo de futebol, de equipas, de treinar. Não entendo nada de estrutura. Eu sei lá o que é isso, a estrutura. Obrigado. Porque hoje a ausência de Bruno Fernandes e de Acunha de 11 inicial tem a ver apenas com essa gestão, a questão das seleções? A gestão física é importante para nós, naturalmente, né? E nós estamos a falar de vir aqui jogar com o Alverca, ou seja, os outros jogadores que jogaram têm potencial para chegar aqui e ganhar o Alverca. Também porque o jogo do Rosenborg é decisivo? Também, são todos os jogos são importantes para nós. Todos os jogos são importantes para nós. Obrigado, boa noite. E o Jorge Silas? Promete trabalho Silas depois desta derrota surpreendente na Taça de Portugal, que ditou a eliminação do detentor do troféu até este momento. Deixou também um recado interno. Silas disse logo na primeira declaração, na primeira resposta, que o Sporting não precisa de heróis. Depois, Vítor Pinto disse também que o Sporting acabou por ser pior na segunda parte com as alterações que foram feitas. Assumiu que apostou na qualidade individual e que isso não resultou, que o mais importante é o coletivo. Foi ou não um recado para Bruno Fernandes, sabendo que as mexidas foram as entradas de Bruno Fernandes, Bolazzi e de Marcos Acunha? Mariana, lembras-te quando o professor Lionel Pontes retirou o Vieto de campo e a partir daí descredibilizou-se como treinador? O que Silas fez hoje foi não ter acreditado no trabalho que fez ao longo de 15 dias. Nós já tínhamos dito aqui que na segunda parte o Sporting tentou individualmente, de forma desgarrada e sem continuidade, através de soluções individuais, resolver os problemas coletivos. O que Silas disse neste momento é: eu trabalhei durante 15 dias com os jogadores que estavam cá, nós estávamos melhor na primeira parte, os posicionamentos que eu queria estavam a ser respeitados, mas quem decidiu recorrer ao herói logo ao intervalo foi o Sr. Silas. O Silas é que decidiu, imediatamente ao intervalo, deixar de acreditar na equipa que ele diz que nem estava assim tão mal na primeira parte. Foi ele que disse. Foi ele que disse. A equipa nem estava assim tão mal na primeira parte. E ele treinou 2 semanas com aqueles jogadores, poderia ajustar posicionamentos, de corrigir alguma situação que não estivesse bem e dar mais uma oportunidade aos jogadores. Ele é que decidiu meter o herói. O Silas é que agarrou no Bruno Fernandes ao intervalo e tirou logo o Bruno Fernandes lá para dentro à espera que o Bruno Fernandes resolvesse. Depois diz no fim que não precisamos de heróis, é o próprio treinador que recorre ao herói. Não acreditou no trabalho que fez ao longo de 15 dias, depois vem dizer no fim: espera aí, mas na segunda parte isto não foi um desastre porque os jogadores que entraram tentaram resolver de forma isolada e alteraram o plano de jogo que eu tinha. Isto é um contrassenso total, isto é o Silas a entrar em desnorte e, sobretudo, muito mais grave foi o Silas a não resistir à pressão de estar a perder ao intervalo contra o Alverca. E deixa-me dizer-te isto: o Sporting pode queixar-se de tudo e mais alguma coisa, mas, sinceramente, o Sporting foi mais contestado o ano passado, quando perdeu com o Loures, quando ganhou ao Loures em Alverca, do que propriamente foi este ano. Mas claro que mandaram umas bocas, e já temos indicação de que existiram confrontos entre adeptos, creio que entre do Sporting e do Alverca, mas iremos saber se foi mesmo entre adeptos do Sporting do Alverca ou se será mesmo até entre adeptos do Sporting, mas que já existiram confrontos junto ao estádio. A conclusão que nós retiramos disto é que foi o próprio Silas que não resistiu à pressão. Ao estar a perder, a primeira coisa que fez ao intervalo, e a única solução, não conseguiu ter uma intervenção de treinador no sentido de corrigir posicionamentos, melhorar a equipa, ajustar eventualmente algum ponto que não estivesse perfeito, sobretudo para anular algumas transições do Alverca, e a equipa jogar mais rápido, de forma a conseguir que o Alverca se desorganizasse, porque o Alverca foi verdadeiramente uma equipa durante o jogo inteiro, e ele é que atira o Bruno Fernandes lá para dentro e a partir daí depois atira Bolazzi e a Acunha e está à espera que sejam os heróis a resolver aquilo que ele e os homens que estiveram com ele na selva durante estes 15 dias não foram capazes de resolver nesta batalha. André, este recado interno de Silas joga ou não contra ele próprio, contra o treinador do Sporting? Como dizia uma pessoa que percebe de futebol, é sempre mau quando se fala dos artistas que estão lá dentro, porque no fundo depois são eles que no dia-a-dia vão estar a cumprir as ordens do treinador. Portanto, Silas é um homem corajoso,
é um homem que mais uma vez deu a cara, eu gostava de sublinhar isso, e eu sinceramente... Impunha-se que esta reação acontecesse? Impunha-se. Impunha-se até se impunha mais. Impunha-se da estrutura, e já estou um bocado como Jorge Silas, seja lá isso o que for, alguém desse também a cara. Tem que haver alguém que dê a cara, porque mesmo num clube com dificuldades, colocando-me no lugar de quem está a dirigir o Sporting neste momento, é razoável que as pessoas acreditem nas suas competências para gerir o Sporting. Não é razoável que não apareçam a dar a cara ou não serem ambientes controlados com coisas planeadas. Voltando ao recado de Silas. Voltando ao recado de Silas, é contraproducente, mas é corajoso. Ele colocou os pontos nos is daquilo que ele entende. Na minha opinião, Silas... Já agora deixa-me referir que acaba de sair a equipa de arbitragem num ambiente de calma total, sem qualquer tipo de problemas em torno desta equipa de arbitragem. Com exceção, eu diria com exceção daqueles lamentáveis desacatos que o Vítor referiu, não há falta de calma. Os jogadores do Sporting estão assim com calma e isso tem acontecido recorrentemente. Aliás, os jogadores do Sporting, ainda há pouco dizias, esperaram para ouvir os adeptos, isso também é de saudar. Agora, nós somos o Sporting, foi uma expressão que Jorge Silas usou, nós somos o Sporting. Eu estou aqui há 2 semanas, é verdade, o problema volta a insistir. Não me apetece falar mal de Jorge Silas, não me apetece. Tinha aqui um conjunto de coisas para o criticar. E se calhar havia alguns sócios e adeptos do Sporting que estavam em casa e que iam concordar sobre a forma como ele rodou 7 jogadores, sobre a forma como ele veio falar agora, mas não me apetece, porque eu acho que qualquer treinador, na situação que Jorge Silas herdou, não ia estar em bons lençóis. E, portanto, não me vou armar aqui em especialista e a pôr em causa o trabalho de uma pessoa que está há 15 dias no Sporting, quando em 2 meses o Sporting já hipotecou a sua época toda. Jaime, foi ou não uma posição de risco deste treinador quando, nesta reação, fala sobre a própria equipa e deixa um recado a alguns jogadores? De certa maneira foi um pouco, eu não sei se corajoso e irresponsável, no certo sentido em que deixa recados claramente para os líderes do balneário, não é? E claramente aqui estamos a falar fundamentalmente do Bruno Fernandes, o capitão da equipa. Porque, de facto, é aquele jogador que mais evidentemente tipifica aquilo que ele disse. E, portanto, nesse sentido, eu acho que ele corre o risco de ter alguns problemas sobre isso. Mas eu acho que a questão do Sporting, em termos de treinador, não é? O problema não é o treinador do Sporting. Eles podem despedir agora ao Silas e buscar... Está a ir ao encontro da questão que foi feita pelo nosso jornalista Pedro Prata. Não foi a questão sobre se afinal o problema está na equipa técnica ou está na estrutura do Não foi o Silas, nem o Kaiser, né, que contratou o Fernando, o José, o Ilori, o Neto, o Rosier, o Camacho. Também não foi o Sousa Sintra. Não foi nada disso. E não foi o Sousa Sintra. Quer dizer, portanto, a questão é esta. Quer dizer, quem é que é responsável? Quem foi responsável? Quem é responsável pela definição da estratégia para o futebol do Sporting nesta época? Bom, na época anterior, nós sabemos toda a turbulência que havia no Sporting, mas nesta época, em que esta direção e este presidente começa de início, não é? E aconteceu aquilo que aconteceu. Com o argumento de que não há dinheiro, vendem-se bons jogadores. Mas o argumento de que não há dinheiro depois não funciona quando se vai contratar esta gente. Como acabamos de ver, a equipa técnica do Sporting neste momento já está no interior do autocarro, já depois desta reação de Silas. Repara o seguinte, o José, pelo que foi publicado, ganha 2 milhões. Né? O Camacho custou 5 milhões. O Ilori acho que custou outros 5 milhões, ou 3, ou lá o que foi. Se somarmos isto tudo, dá para pagar o Bas Dost. E ainda sobra para o Nani, por exemplo. E todos estes juntos, não é? Não fazem um Bas Dost, não é? Quer dizer, portanto, há aqui todo um sobre o caso Bas Dost, ainda é preciso dizer uma coisa. Bas Dost não desaprendeu de jogar futebol. Se o sistema que tinha com Marcelo Kaiser não lhe servia, ou se a relação que tinha com o Marcelo Kaiser era má, a verdade é que o novo treinador podias voltar a tirar dele o valor que nós sempre vimos. E essa política que tu ainda agora aqui referiste, o Bas Dost não deixou de saber jogar futebol, ainda agora entrou numa equipa muito inferior ao Sporting. Vocês fazem aquelas comparações, o Eintracht Frankfurt ou o Braga não tem nada a ver com a grandeza do Sporting. Era possível extrair valor de Bas Dost e vendeu-se por uma questão financeira. Mas depois vai-se comprar essas uma vez dizia-se, esse caminhão, isto o Benfica também passou por isto em determinada altura. Eram os caminhões. Eu quando falo do Braga eu não comparo a grandeza dos clubes. Não estou a comparar sempre que comparares eu vou... Não comparo nada disso. Eu estou a comparar os planteios e o respectivo custo.
É só isto. Eu volto a dizer que eu não vejo. Eu volto a dizer que há muitos jogadores no plantel. O plantel do Sporting é há muitos jogadores do plantel do Sporting que não teriam lugar no Braga. Mas eu não conheço nenhum jogador do Braga que fosse titular do Sporting, ou quanto mais podes-me dar 1 ou 2 exemplos e não me falem novamente dos Gago, porque eu não compro isso. Para explicar as imagens que também estamos a ver nesta altura, continuamos com imagens em direto agora de 2 pontos de reportagem. Vemos em baixo à direita o autocarro do Sporting que ainda não saiu de Alverca, ainda faltam alguns jogadores entrarem no autocarro. Não vimos passar Bruno Fernandes, mas pode eventualmente ter passado enquanto falava Jorge Silas aos jornalistas. Em cima à direita, reportagem em direto do estádio José Alvalade, conseguimos perceber que houve já algum reforço policial, apesar de, pelo menos para já, não haver adeptos naquela zona e não haver qualquer sinal de contestação. Aguardamos também para perceber se em Alverca vai haver mais alguma reação, mas para já, junto ao estádio José Alvalade, Pedro Neves de Sousa, boa noite. Há reforço policial, podemos ver pelas imagens, mas adeptos do Sporting, há algum por aí ou não? Zero. Até agora não há adeptos do Sporting aqui junto ao estádio de Alvalade, só a polícia. Quando chegámos cá estavam poucos polícias, já houve um reforço policial em vários pontos do estádio, uma vez que há polícia na zona das garagens, onde saem os carros dos jogadores, equipa técnica e também da direção. Como estamos a ver pelas imagens do repórter de imagem Frederico Batista, vão chegando mais viaturas da PSP. O outro ponto de reportagem fica do outro lado do edifício Visconde de Alvalade, que é onde entra o autocarro do Sporting. Para já não há adeptos, só polícias vão chegando a conta-gotas, mas já a prever para tentar garantir a segurança da equipa de futebol do Sporting, que hoje foi eliminada da Taça de Portugal. Adeptos que passam de carro e começam com insultos, mas para já vemos agora um polícia tentar a dirigir-se ao carro desse senhor. Os adeptos do Sporting vão chegando aqui ao Alvalade, mas passam de carro, começam com insultos e a polícia de imediato vai deslocar-se, como estamos a ver, junto dessa viatura que está parada, uma vez que o sinal está vermelho, para avisar para seguir em frente e continuar, porque não quer rua impedida, porque querem garantir a chegada em segurança da equipa do Sporting, que hoje foi eliminada da Taça de Portugal, mais uma vez humilhada pelo Alverca, a equipa do Campeonato de Portugal. Pedro Neves de Sousa e Frederico Batista em direto do estádio José Alvalade, um dos pontos de reportagem aos quais voltaremos a seguir a uma curta pausa nesta Liga de Ouro. Até já. Atenção, a escolha a seguir não é tão óbvia como comprar um Dacia a partir de 8.500 euros. Preferias ter os dentes todos podres ou um só dente? Um só dente. Mas era de leite. Nem tudo é óbvio como um Dacia.